continuidade ao curso de Mecânica Avançada da Itandroid de 2020, né? Essa aqui seria a aula 4, né? Mas por causa da LARC ela tá no final. Então a aula de hoje seria uma aula, vai ser, né, uma aula de Elemac, em que eu vou estar dimensionando estaticamente um eixo de transmissão de potência. Então, nessa parte de elementos de máquinas, o eixo eu acho que é um dos componentes, se não o componente mais importante. Essa aula, tá, é uma aula prévia ao dimensionamento por fadiga. Dimensionar por fadiga é bem mais complicado, mas eu acho que um eixo nosso da Itandroids, para ele romper por fadiga, é bem complicado, porque ele não vai ter tanto esforço, igual se fosse numa indústria. E quando se trata por dimensionamento de fadiga, é legal você conhecer antes o dimensionamento estático, porque tem fatores para você dimensionar por fadiga que você depende de fator estático, como que é o caso do fator de concentração de tensões estático, que é mais conhecido como KT. E para isso, né, é necessário conhecer a geometria do eixo na seção crítica. Gente, seção crítica é a seção que o eixo pode romper, ele pode falhar, tá? E tudo que eu vou falar aqui, eu considero que você já sabe um pouquinho de mecânica geral e um pouquinho de resistência dos materiais. Então, na engenharia, normalmente, né, os eixos eles vão estar ligados em máquinas, né, que vai ter tipo uma entrada e uma saída, tá? Um eixo é um componente longitudinal rotativo. Geralmente, ele tem seção transversal circular e é usado para transmitir potência. Todos os eixos que eu vou dimensionar na aula de hoje, eu considero que tem seção transversal circular, tá? E essa transmissão de potência, ela vai ser dada a partir de um momento torsor, que está entrando no eixo, tá? E o eixo normalmente ele está apoiado em rolamentos, em mancais, que vai permitir apenas a rotação. Então o meu eixo ele não tem deslocamento nem radial, nem axial nesses apoios. Então aqui eu tirei do Norton essa figura do eixo, é uma figura, uma vista lateral. Então, primeira coisa, o eixo ele tem diferentes diâmetros, isso é normal, porque ele vai ser preso em diferentes componentes, tá? Então, os componentes que vai estar trabalhando com essa parte de entrada de torque, saída de torque, pode ser roda dentada, pode ser uma engrenagem e pode ser uma polia. São esses aqui, acho que rosa clarinho. E de acordo com o componente, eu posso prender o meu eixo de diferentes maneiras. Não venha aqui, ao caso da aula, falar essas diferentes maneiras de prender um eixo nos componentes. Mas, por exemplo, engrenagem, normalmente ela tem a chaveta, né? Já vem na engrenagem. A roda dentada a gente não chega a usar, mas você pode prender ela por esse colar engastado, que é meio que por pressão de parafusos no outro componente aqui, ó, que vai estar entrando e se ajustando. E como eu tinha falado no início, o meu eixo está apoiado em mancais e rolamentos, tá? Então eu posso ter um ajuste sob pressão no meu rolamento, pode ter uma folguinha axial, não tem problema, para ter esse ajuste aqui sob pressão, tá? Eu posso chegar até colocar um anel retentor. Cada caso é um caso.